CBN e a tecnologia, com Gilberto Sodré. Oferecimento Centralfone, distribuidor exclusivo de headsets da marca Earset, 33264708. Olá, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, nas últimas semanas a gente tem falado muito aí, né, sobre a possibilidade de volta da inflação, o brasileiro que anda cada vez mais endividado, não só porque ele se arriscou a comprar um carro novo, como também a própria inflação dos alimentos vem pressionando o orçamento das famílias. Exatamente. E aí a gente descobriu que a tecnologia também pode ser útil até na hora de administrar o bolso, né, Gilberto? Exatamente. Quem está aí, o dinheiro não está fácil para ninguém, né? Então a gente agora tem que ficar de olho e controlar as nossas finanças, as prestações para frente, nosso saldo, salário. Então isso aí a tecnologia pode dar uma boa ajuda para isso, hein? Ajuda inclusive para conseguir colocar tudo o que a gente chamava antigamente na ponta do lápis, né? Exatamente. Então a tecnologia tem programas, aplicações que você pode instalar no seu computador para fazer o controle, ou seja, fazer a parte de entradas e saídas, dívidas, a parte de pagamentos que você tem que ter. Então a gente tem aqui alguns exemplos, por exemplo, de programas pagos como o Quicken ou Microsoft Money, que são programas, um da Microsoft, outro de um outro fabricante, que tenha a função de você cadastrar lá suas contas correntes, aplicações, salários, o que você recebe, o que você vai pagar para seus credores, né? E com isso você ter uma visibilidade do que você vai ter que pagar ou ter que receber ao longo do tempo. Mas não é só isso. Na verdade, para quem para o internauta que quer usar ferramentas que são gratuitas, ele pode usar uma ferramenta bem interessante que é o Debit. Está tudo em português, do site www.debit.com.br. O que a gente encontra lá? É um site bem interessante que ele tem à disposição lá, primeiro um fluxo de caixa, né? Que ele pode cadastrar lá todos os recebimentos e todos os débitos ou os gastos que ele já tem programado para os meses seguintes, e aí ele pode classificar esses gastos. Então, seja com diversão, saúde, com educação, com alimentação, e ele já tem uma ideia, uma estatística bem detalhada de o que ele pode, aonde ele está, para onde está indo o dinheiro dele. Eles funcionam numa espécie de planilha? Exatamente, ele vai cadastrando, é tudo online. Você faz o cadastro, você cria uma conta para você vai cadastrando então os seus débitos e créditos, e depois você tira relatórios de estatísticos dizendo aonde está indo o seu dinheiro. Muito então, bom isso, muito interessante, né? Muito interessante. O Debit, o serviço dele tem uma parte que é paga, mas essa parte que eu estou comentando é completamente gratuita. E os administradores do site, pelo menos garantem que todos os seus dados vão ter um sigilo, vai estar protegido sob sigilo dentro do site do Debit. Bem interessante. E ele avisa quando você já faz uma opção pelo serviço pago? Ele tem. As opções que são serviço pago, você tem que fazer um pré-cadastro antes também, indicando a modalidade de pagamento. Então é fácil do internauta identificar o que é pago e o que é gratuito. O legal do Debit também é que você tem acesso àqueles índices de correção, IGPM, GPDI, estão tudo lá disponíveis para você, dólar, gratuitamente também. Então você quer fazer uma indexação por dólar, por IGPDI, GPDM, você já pode ir lá, ele já tem inclusive uma série histórica para trás, de como é que foi a evolução desses índices. Também bem interessante para essa situação. Você já pode até projetar como é que vai ser o aluguel do seu mês que vem, caso seja vencimento de contrato, exatamente, né? Exatamente. Então é um site, assim, na parte de finanças, bem interessante. E para quem é pequeno empresário, o Debit também tem na parte gratuita dele ainda uma função bem interessante, que é cálculo para valores trabalhistas. Ele já faz isso para você, inclusive com cálculos de horas extras. Também gratuito. Então é um site bem poderoso na relação de funções que o internauta pode usar para controlar as suas finanças, vamos chamar assim. Bem além do Debit, temos mais algum outro A gente programa livre? Tem um site que agora esse é em inglês, que também está bem cotado aí nos ambientes na internet, que é o Mint, www.mint.com. É um site que ele já tem para os bancos internacionais integração com os bancos. Então você já cadastra faz seu cadastro e depois você diz qual é a sua conta corrente. Ele já importa do banco a sua movimentação financeira. Então ele pode fazer baixa dos cheques que você emitiu, dos débitos que você teve, e ele faz uma conciliação financeira ou bancária já para você. Bem interessante esse site também. Muito interessante. Muito interessante. Hoje o Debit ele
é todo em português e o Mint, ele está em inglês, né? Então, isso, exatamente. Então, tem que identificar também qual é a dificuldade aí da linguagem do internauta. Exatamente. Se o internauta não quer usar a parte da internet, vamos chamar assim, para fazer esse tipo de controle das suas contas, ele pode usar a planilha, né, eletrônica para fazer isso. É o Excel? Né? O Excel ou o BR Office, o Calc do BR Office. Né? Então, são planilhas eletrônicas, o Calc do BR Office ele é gratuito e o internauta não pode usar uma planilha Excel para isso. Em vez de ele ficar montando a planilha com as colunas, o que ele vai cadastrar, a gente já tem aqui na própria internet um modelo de controle ou de planilha eletrônica para controle de finanças, que é o chamado de espaço escritório aberto. É um site na internet, que vai lá no site do BR Office, www.broffice.org. Nesse site vai ter um link no lado esquerdo, que é chamado de escritório aberto. E dentro desse link tem um outro link chamado pessoal e doméstico, que é uma série de documentos de formulários para controle de questões domésticas, de compra, modelos prontos já. Inclusive, um deles é uma planilha de controle financeiro. Então, o internauta pode baixar também gratuitamente esse modelo, essa planilha eletrônica gratuita, que ela já vem formatada com uma série de controles, estatísticas e gráficos para o internauta controlar a sua vida financeira. Também bastante interessante e também gratuito. Olha que legal, o Davi mora em Vitória, participa conosco e diz que é cadastrado no Debit. E ele acha isso muito interessante. Legal. Já o Antônio, também morador de Vitória, ele pergunta aí, olha, vocês comentavam agora há pouco que a empresa garante o sigilo, mas ele queria saber até onde que vai essa segurança. Ele disse, olha, eu tenho receio em expor alguns dados, não corro risco, prefiro ficar com aquelas planilhas mais simples, como o Excel, que eu já uso em casa. É verdade. Antônio, obrigado pela participação. Na verdade, na internet a gente tem que confiar nos administradores do Debit, né? Ou seja, eles estão falando lá que tem um controle, cuidam das suas informações, que tem segurança, backup dos seus dados, mas a internet a gente sabe que tem riscos. Se você quer ter uma situação que você vai ter o controle, você vai estar sob o controle dos seus dados, você pode usar claramente uma planilha Excel ou Calc do BR Office, como eu comentei aqui, quer dizer, a opção é de quem quer usar a internet ou quem quer usar uma planilha Excel. E quando você faz um gerenciamento de suas finanças pessoais, você não tem ali, de certa forma, tanto que expor, né? Porque não tem registro de documento. Não tem número de conta, não tem senha. Não tem senha, né? São números. Seu histórico de gastos. Basicamente, essa é a situação. Então, é uma situação interessante que você pode usar tanto no caso da internet quanto no caso de uma planilha eletrônica. Cada um avalia o seu risco, exatamente. Okay. Interessante. Vamos continuar então com... Vamos lá. Temos as dúvidas dos ouvintes, né? Isso aí. Na semana passada, a gente recebeu aqui o Edson de Vitória, entrou em contato com a gente aqui e falou que a gente estava falando sobre downloads, né, de música, e ele deu uma dica para a gente aqui do álbum virtual da gravadora Trama. O site é www.albumvirtual.trama.com.br. Nesse site, você pode fazer download de vários artistas que são filiados, né, ou associados a essa gravadora, e os músicos, inclusive, segundo o Edson, recebem por cada disco vendido ou baixado. Bem interessante também. Todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. Então, quem tiver interesse lá no www.albumvirtual.trama.com.br. Tem também a Evelyn, né? A Evelyn que deu uma sugestão aqui da rede sem fio, pode causar problemas aos usuários quando elas estão mal configuradas. Pode mesmo, Gilberto? Pode. Na verdade, a rede sem fio ela é uma radiofrequência, ela envia as ondas por radiofrequência. Então, se dois equipamentos de vizinhos estiverem na mesma frequência, pode haver algum tipo de interferência entre eles. Na verdade, as redes sem fio elas têm 11 canais diferentes que você pode configurar a sua rede sem fio. Só que dos 11 canais, apenas o canal 1, 6 e o 11 são canais que não sofrem interferência entre si. Então, se você vai montar a sua rede sem fio, dê preferência quem estiver configurando aí seu rádio, seu access point, entre os canais 1, 6 ou 11. Nesses três canais, mesmo que você tenha um vizinho com um canal diferente do seu, tipo 1, 6 ou 11, não vão ter interferência e vai estar tudo funcionando sem problema nenhum. Ok, a gente tem ainda a agenda da semana, os fatos
que marcaram a Semana da Tecnologia. Isso, exatamente. E a gente já começa com a agenda com a estreia do novo portal Gazeta Online. Isso, o Gazeta Online está de endereço, ainda continua o mesmo, www.gazetaonline.com.br, mas ele está de cara nova. Um portal muito mais interativo, com tecnologias modernas, do Web 2.0. A palavra-chave do portal, Fernanda, é a interatividade. Agora, o internauta ele deixou de ser um espectador para ser um ativo participante das notícias que estão no portal. Então ele pode ir lá e ele postar as suas opiniões, fotos, vídeos, textos que ele queira compartilhar com os outros internautas. Então ficou um ponto de encontro da internet no Gazeta Online. Bem verdade. E você, né, Gilberto, que já estava aqui conosco no rádio, está às quartas-feiras também no primeira edição da TV Gazeta, está em tempo real com os nossos ouvintes no cbntecnologia@gmail.com, também agora é blogueiro do portal Gazeta Online. Isso, agora a partir de hoje a gente começa lá, estreia um blog chamado Vida Digital, que aí a ideia é trazer a tecnologia para o dia a dia, para o nosso dia a dia, traduzir, né, essa linguagem diferente da tecnologia para o nosso dia a dia. Então, estamos aí esperando os internautas na visita lá no site. É verdade. O blog do Gilberto, ele está, como o Gilberto já destacou, né, no mesmo endereço do portal, www.gazetaonline.com.br, e lá ele vai continuar debatendo todos os assuntos ligados à tecnologia, inclusive recebendo, né, as sugestões que não conseguem chegar a tempo aqui pelo telefone. A gente pode postar, ouviu, teve dúvidas ainda no áudio disponibilizado lá na CBN, pode postar lá o pedido de solução para o problema de tecnologia que ele esteja enfrentando, e sem falar também da possibilidade de você ouvi-lo depois, né, Gilberto? Exatamente. Todos os áudios aqui dos programas do CBN Tecnologia vão estar disponíveis no portal do Gazeta Online, para que você possa ouvir e tirar suas dúvidas e anotar os sites que por acaso você não conseguiu anotar, tranquilamente, em calma, em casa, através do seu computador. Gilberto, a gente tem mais um minutinho, vamos a mais um fato da semana e a gente encerra depois com o Pedro, nosso ouvinte de Vitória. O fato mais interessante da semana que passou, que a internet, através da última estatística, a gente tem mais de 40 milhões de internautas. Então passamos da marca dos 40 milhões de internautas, já são uma força da internet, já era, e agora ficamos cada vez mais uma representação bem importante na internet mundial. Então o Brasil hoje assume esse destaque, né, no mundo da internet. Bom, e a gente encerra com o Pedro. Ele diz que ele usa também o serviço de administração de planilhas de custos, né? E ele diz que o serviço de baixar a planilha, ele é interessante. Ele administra os dados dele como usuário de computador, apenas porque, enquanto internauta, ele acha arriscado colocar informações na rede. Então, o internauta ele é mais conservador, né? Esses que estão participando hoje conosco. Exatamente. Obrigado, Pedro, pela participação. Na verdade, você tem razão. A internet, como eu comentei, tem riscos, existem riscos para isso. A gente, na verdade, tem que tomar um cuidado e saber exatamente o que está fazendo. O site Debt é um site confiável, já tem uma série de situações nessa área, e eles têm muitos clientes. Então, é um site que acho que dá para ter uma confiança nele. Bom, se você pegou pela metade o CBN Tecnologia de hoje, você pode acessar o site da CBN no portal Gazeta Online, pode acessar também as informações no blog do Gilberto, no portal Gazeta Online, sempre no endereço gazetaonline.com.br, que você encontra o áudio, o detalhamento de todas essas informações. E mande perguntas pra gente, tire dúvidas de tecnologia, aproveite aqui a gentileza do Gilberto conosco todas as sextas-feiras no cbneatecnologia@gmail.com. Bom final de semana para você, Fernanda, e para os ouvintes da CBN. Para você também, Gilberto. Agora são 10h31. CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Oferecimento Centralfone, distribuidor exclusivo de headsets da marca Earset, 33264708.